tá bom? E nós cremos que o Senhor vai agir em nosso lugar, amém? Essa é a vontade, é que o Senhor venha agir por nós. Então tem a célula aqui do Liberdade, nós cremos ali que pelo menos umas 6 a 7 pessoas a gente vai inscrever no encontro. E ali no Joá nós temos 4 irmãos, né? E ali no Salvação nós temos 2 irmãos. Então tá dando aí umas 12 pessoas, né? Isso para nós é um número muito significativo. Então nós cremos sim nisso, em nome de Jesus. Bom, vamos partilhar a palavra do Senhor. O tema dessa semana é Jesus, o bom pastor, tá bom? Jesus, o bom pastor, ok? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 10, tá bom? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1 a seguir, tá bom? Quem achou da glória a Deus, aleluia, amém. Poucos irmãos acharam? Amém? Amém. Vamos lá. Então vamos. Evangelho de João, capítulo 10. Acharam? Diz a palavra do Senhor: em verdade, vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobre outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque ele reconhece a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não a conhece a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, em verdade vos digo, eu sou o quê? A porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrão e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não lhe pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço ao Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. E ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém? Olha, irmãos, essa aqui é a palavra de hoje. Jesus, então, ele se apresenta aqui como o bom pastor. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso bom pastor. Tem cuidado de nós.
ele faz uma analogia de cuidado, ele faz uma analogia para expressar o quão grande é o seu amor, o quão grande é o seu cuidado. Então, nesse capítulo de João 10, nós vemos claramente isso. E eu creio, né, que somos amados por Deus, amém? Amém, irmãos? O primeiro ponto que eu quero colocar aqui, que Jesus, ele é o centro do Evangelho. Jesus, ele é a porta. Você está entendendo? Jesus é a porta. Ninguém pode chegar a Deus se não for por Jesus. É interessante porque o Evangelho de João, ele apresenta Jesus como o pão da vida. Ele apresenta Jesus também como a porta. Ele apresenta Jesus também como a água da vida. Ele apresenta Jesus como o cálice da nova aliança. Jesus é tudo, né? Como dizem em Efésios capítulo 2, Jesus é tudo em todos, e opera em todos, e está em todos, e age por meio de todos. Então, o que ele está querendo dizer aqui nesse primeiro ponto? Jesus é o centro do Evangelho. O Evangelho, ele não pode ser apresentado às pessoas se não houver a palavra de Cristo. Tem que haver o anúncio de Jesus Cristo, né? Há uma competição. Algumas pessoas querem pregar o Evangelho, mas elas querem conduzir as pessoas para elas, né? Elas querem atrair a atenção dessa pessoa para ela, para que a pessoa olhe para o homem, para que ela tenha uma concentração voltada somente para o homem, né? Algumas pessoas colocam outdoors, colocam as suas fotos na frente dos seus prédios, e se aquele determinado pastor não estiver ali, aquela pessoa não quer estar lá, né? É muito triste quando nós vamos orar por alguém, e aí nessa oração, o irmão só quer receber a oração, se for aquele irmão que é o famoso da televisão. Nós não fomos chamados para proclamar o nosso nome, né? Porque nós não podemos também roubar a glória que é do Senhor. O pastor, ele deixa claramente aqui, o nosso bom pastor, ele deixa claro que os falsos pastores, eles vêm para tirar a lã, ele vem para saltear, roubar. Mas Jesus diz claramente que ele é a porta. Então, se você vê alguém pregar o Evangelho e não falar de Jesus, isso não é Evangelho. Tem que ter Jesus na mensagem, porque Jesus, ele é o pão que desceu do céu. Em nossa pregação tem que haver a mensagem de Jesus. Ele é o nosso Cordeiro. Ele é a nossa morte, como ele também é a nossa vida. Amém. Se não tiver Jesus nessa pregação, ela deveria ser desprezada. Ela deveria e deve ser desprezada, porque Cristo é o centro do Evangelho. Se alguém entra por um outro lugar que não seja a porta, se alguém quer te levar a Deus por um outro caminho, sabe? Escute bem o que eu vou lhe falar. Muitas pessoas gostariam de comprar a salvação. Você sabia disso? Para muitas pessoas, só lá trazer a oferta já está bom. Se eu levar a oferta, entregar a minha oferta e estar salvo, para mim está ótimo. Por quê? Porque ele quer ser salvo pela própria justiça, pelo próprio intelecto, pela própria capacidade, né? Então, para ele é mais fácil, no entendimento dele, no entendimento do homem caído, né? Então, vamos dizer que a pessoa diga assim: olha, eu quero ser salvo, é 10 mil reais para ser salvo. Acredite, muita gente pagaria, porque não quer seguir o mestre. Se puder pagar para não ir mais, estava certo. Por esse caminho, lá no começo da história, era que os homens compravam a sua salvação, compravam a salvação daqueles que já haviam morrido no passado, dos seus pais, dos seus entes, né? Para dar um certo conforto agora no purgatório. Mas isso tudo é uma mentira. Isso é um sinal de quê? De que são salteadores. Sabe, a salvação você não compra,
A salvação, ela é de graça. O Senhor deu a nós gratuitamente. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu graça, favor. Você não merecia, mas Ele te deu. É de graça. Ninguém pode tirar isso de você. Eu dou a quem quiser, eu dou e tiro. Essa é a palavra do Senhor. E o Senhor então está dizendo que Ele é a porta. Pastor, nesse tempo, quem são os verdadeiros pastores? Quem são os falsos pastores? Os falsos pastores são aqueles que vêm somente para arrancar a lã, para arrancar o recurso, para arrancar. Ele não tem o cuidado das ovelhas, ele não liga para as ovelhas, ele não tem a disposição de orar pelos irmãos, ou de visitar os irmãos, ou de cuidar os irmãos. O intelecto dele, a cabeça dele é dinheiro, é recurso, né? Da cidade de onde eu era, a gente via muitas coisas acontecerem. As pessoas queriam uma fita, e acredite no que eu vou lhe falar, o povo, ele é muito, eles querem tocar, eles são sinestésicos, né? É essa a palavra correta? Eles querem tocar. Se tem uma fita e custa um preço, eles querem pagar. Imagine se nós colocássemos aqui na frente uma noite de grandes milagres. Nós vamos orar para que todas as pessoas sejam curadas. Isso aqui estava lotado. Pastor, é errado? Não, mas ser curado não é o centro do evangelho. A maior cura é uma pessoa ser salva. Poderíamos abrir aqui a porta do prédio e orar por muitas pessoas serem curadas, mas ainda assim não é o centro. Jesus falou: ide por todo mundo, curai os coxos, pregai o meu evangelho, né? Mas esses sinais são consequências, vai acontecer, mas não é o centro, não é o propósito. Amém? Jesus deixou de curar muita gente, acredite no que eu vou lhe falar, muita gente, porque o centro não era isso. As pessoas corriam atrás de Jesus. Você vê a mulher do fluxo de sangue, ela vai atrás de Jesus. Provavelmente, se ela não fosse atrás de Jesus, ela ia ficar sem ser curada. Mas depois não se fala mais dessa mulher, não se diz mais aonde ela estava. Você vê o servo do centurião, né? O centurião, ele aparece ali momentaneamente, ele conversa com Jesus, ele tem fé, mas depois não se fala mais no centurião. As pessoas, elas querendo ou não, são interesseiras. O verdadeiro sentimento por Cristo é: eu quero ter Cristo na minha vida, eu preciso de mais de Deus, eu preciso que Cristo seja o centro na minha vida. Sabe, a tua casa vai bem, teu casamento vai bem, tua família vai bem, tudo que você vai ter e terá, e tem, vai bem quando Cristo é o centro. Os irmãos estão compreendendo o que eu estou falando? Amém. Pastor, eu posso ser abençoado sem Cristo? Pode, porque o mundo está aí para dar. O mundo está aí para dar, mas a palavra de Deus, ela é clara. Jesus é a porta. O pastor que prega Cristo, esse pastor é um genuíno pastor, que a glória não é dele, a honra não é dele, o poder não é dele, nada vem dele. Tudo que ele fala é Cristo, tudo que ele anuncia é Cristo. Esse pastor, ele está no coração de Deus, porque ele está levando as pessoas até Cristo. E Cristo está levando as pessoas até quem, irmãos? Até o Pai. Amém? Deus deu essa autoridade para nós. Nós somos filhos de Deus. Sou um pastor hoje, né? Estou pregando justamente isso. Qualquer líder que prega numa célula que não fala de Cristo é triste. Não deveria falar. Tem que falar de Cristo. Cristo é o centro. Não estamos para pregar placa, estamos para pregar Cristo.
Cristo é o centro. Quando você tira a placa, coloca de lado e impõe Cristo no meio de qualquer conversa, você está difundindo o Evangelho, você está anunciando o Evangelho, e aquele Cristo é a verdadeira porta para aquela pessoa, é a porta para ela ser curada, é a porta para ela ser restaurada, é a porta para ela ser transformada. Jesus é a porta, amém? Ele é o centro. E se o pastor precisar se mudar para uma outra cidade, não tem problema, porque as pessoas não estão pegadas ao pastor, elas estão apegadas a quem? A Cristo, amém? Amém. Olha, irmãos, esse é um trabalho muito sério, né? A gente pode ver João Batista. Quero dar um exemplo aqui de João Batista. João Batista, ele foi aquele que viria preparar o caminho para Jesus, amém? E ele pregava, ele batizava as pessoas, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, né? Raça de víbora. Aí ele vinha batendo seguro e ele pregava. João Batista, ele tinha discípulos, amém? Tinha discípulos. E quando você vai lá no capítulo 1, você vê o apóstolo João apresentando Jesus. Você vê ele apresentando Jesus. Mas depois, João Batista, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Opa! Ele já tirou os olhos do discípulo para ele e apontou para quem? Cristo. Correto, irmão? Porque Cristo agora já viera. Cristo agora já fora batizado por João Batista. Houve um fato, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu em forma de pomba, pousou sobre Jesus, amém? E uma voz bradou do céu: esse aqui é o meu filho, e nele eu tenho prazer nele. Todos ficaram alegres quando ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos foram atrás de Jesus. Qual era o papel de João Batista agora? Seguir Jesus. Ele só deveria dizer: meu ministério acabou, não é isso? O que ele diz lá na frente, né? Importa que ele cresça e eu diminua. Isso é palavra, é logos, mas a revelação é a prática. Você vê que ele não segue Jesus, que ele cresce. Digo, bom, meu ministério acabou, agora eu vou atrás do meu mestre. Eu vim para ser aquele que é diante dele, mas eu já preparei o caminho e agora é ele, agora é eu que vou atrás dele, é eu que sigo atrás dele. Isso é um conflito que muitos têm. Uma vez que você alcança e encontra o Senhor Jesus, as pessoas não querem mais seguir Jesus. Ah, eu já conheço Jesus, mas eu não quero ir para o culto. Eu conheço Jesus, mas eu não quero ir para uma célula. Eu conheço Jesus, mas eu não quero me congregar. Eu quero servir o Senhor, mas de longe. Quando eu estiver aperreado, quando eu estiver precisando de alguma coisa, então eu vou atrás do Senhor. Essa é a mentalidade de muitas pessoas. João Batista também, ele teve um conflito. Uma vez que João Batista apresentou o Senhor como o pastor que tira o pecado do mundo, o cordeiro, a ovelha que tira o pecado do mundo, agora ele deveria seguir Jesus. Os outros discípulos foram embora e ele continuou no ministério da condenação, porque o ministério da lei, ela condenava. Aonde a lei chega, o pecado é manifesto. Paulo fala: eu não conheceria a traição, o adultério, se não tivesse escrito não adulterarás. Então aonde a lei chegava, o pecado era exposto. Então ele viu lá o pecado lá de Herodia e Herodes e começou a sentar a lenha, a bater, a expor. De alguma maneira a moça, né, dançou, conquistou o coração de Herodes e falou com a sua tia:
Falou: olha, tudo que você me pedir, o rei Herodes falou, eu vou te dar até a metade do meu reino. E ela foi com a tia dela. O que eu peço? Pede a cabeça de João Batista. Sabe, irmão, o ministério da condenação, a pessoa morre. Quando Jesus chega, que ele começa o ministério dele, ele mesmo fala: eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. E o ministério de João Batista deveria ser o quê? Encerrado ali. E agora, em vez de condenar, ele deveria pregar o quê? O Cordeiro de Deus perdoa vocês. O Cordeiro de Deus pode libertar vocês. E a cabeça de João Batista, antes de ir para o prato, né? Ele chama os discípulos dele, alguns dos discípulos dele que ainda estavam com ele. Ele fala assim: ó, vão lá com Jesus. Pergunta se ele era aquele mesmo que haveria de vir, para que eu descanse em paz. Ou seja, ele duvidou. Ele se tornou um incrédulo, porque ele achava que Jesus ia lá na prisão tirar ele. A missão de Jesus não era tirar João Batista da cadeia, ele mesmo se colocou lá. Daqui a pouco nós vamos compartilhar um ponto. Às vezes você se coloca em situações que Deus não te colocou, é você mesmo que vai para lá, é você mesmo com seus próprios passos que vão para lá, que vai para lá, que entra numa fria, mas o Senhor mesmo não te coloca numa fria. Viu agora, sou daquele irmão: Senhor, se eu sou teu filho mesmo, se tu és Deus, tu vai me tirar dessa, porque se tu não for Deus, Senhor, se não for o Senhor, eu não vou sair daqui, né? Porque eu sou teu servo, eu sou um homem de Deus, eu não erro, eu sou muito certo. E ele começa a denegrir o caráter do Senhor. E os discípulos chegaram lá com Jesus e falaram: ó, João Batista mandou perguntar se tu és aquele que haveria de vir. E Jesus fala assim: quem é João Batista? É um caniço agitado pelo vento. Eu vos digo que dos profetas, de todos os profetas, ele é o maior. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: o menor no reino dos céus será maior do que ele. O pastor Luiz usa um princípio aqui muito básico, mas eu queria também apresentar um outro. O pastor Luiz usa um princípio de que o profeta maior era aquele que mais se aproximou da salvação que viria de Deus. No caso, João Batista viu Jesus, ouviu Deus, viu o Espírito Santo e o batizou, e depois a incredulidade entrou no seu coração, perguntando se ele mesmo era aquele que haveria de vir, né? Mas ele viu o Senhor. E o outro princípio também é que nós cremos porque não vimos, nós cremos porque não ouvimos, e nós cremos porque não tocamos. Amém, irmãos? E portanto, o menor no reino dos céus será maior do que ele, porque ele viu, ouviu, tocou e não creu. Amém? Amém. Mas a palavra do Senhor diz: vós sois muito mais bem-aventurados, porque nunca ouviram. Eles serão muito mais bem-aventurados, porque nunca ouviram e creram. Mais bem-aventurados, mais unção, mais crescimento espiritual. Então, muitas das vezes nós queremos ser o centro. Você acha, sinceramente, que se você não for para o culto, então Deus vai ficar muito triste, porque você era a estrela principal do culto, né? As pessoas, elas se acham muito, que é uma palavra assim, se acham especial demais, como se é uma outra palavra, como se o céu dependesse somente de você. Acredite no que eu vou lhe falar: Deus quer usar você. Fala para o seu irmão: Deus quer usar você. Não é, irmão? Mas sabe qual é o problema? É que nós queremos o que é a glória para nós. Se você orar, receber um milagre,
A pessoa recebeu um milagre e não vinha te agradecer, você fica chateado, que foi você que orou. Você está entendendo? Que você acha que é você quem cura. Não, o Senhor que deu poder para a sua igreja. Uma criança pode orar e Deus cura. Mas os homens querem o quê? Eu só quero receber a oração se for do fulano de tal, se for do apóstolo tal, se for da apostila tal. É a apostila. A apostila tal, ou a apóstola tal. Você não deve colocar o seu coração voltado no homem. Você tem que crer que é o Senhor quem vai curar. E que se você não quiser fazer a obra de Deus, Deus vai levantar outra pessoa, querido. Amém? Elias não se achava exclusivo. É exclusivo, era essa palavra. Ele não se achava exclusivo. João Batista, ele achava que ele era o exclusivo. Elias falou: não, Senhor, eu não posso ir porque estão matando todos os profetas. O Senhor falou: já separei muitos, 7.000 que não se dobraram a Jezabel. Às vezes você não quer fazer algo porque você se acha demais, mas você não é a porta. A porta é Cristo. A porta é o bom pastor, é o Senhor. Você vai ministrar, você tem que anunciar o Senhor. Você vai orar por alguém, não é você que vai curar, você vai anunciar o Senhor. Você vai apresentar o Senhor para a pessoa. Você está com dificuldade, eu quero contar minha experiência de vida. Não é a tua experiência de vida que vai mudar a vida da pessoa, é o Senhor. É Ele que vai mudar a tua vida, é Ele que vai mudar a história daquela pessoa, e você vai ver, e você vai entender o quão grande é esse amor. O Senhor deixa claro que Ele é a porta. Aquele, porém, que entra por um outro lugar que não seja essa porta, é ladrão, salteador. Amém? Segundo ponto: as ovelhas conhecem a voz e seguem o seu pastor. É importante a ovelha conhecer a voz do seu pastor. Irmãos, esse texto, ele deixa claro que a ovelha, ela conhece a voz. Se a ovelha, ela está longe do redil, é porque ela não está ouvindo a voz. Por isso é importante congregarmos. Quando a pessoa não congrega, ela não conhece a voz da palavra. Ela está muito ausente da palavra de Deus. Me refiro àqueles que pregam o Evangelho. Me refiro àqueles que anunciam a palavra de Deus. Porque nem tudo que falam por aí é Cristo. Nem tudo aquilo que pregam nos púlpitos é Jesus. Tem muitas coisas sendo feitas. E as ovelhas estão encantadas com outras vozes. Mas a ovelha que segue o pastor, ela não confunde a voz. A voz, ela é nítida, ela é clara, ela é real. Amém? Amém. Olha só o que diz aqui João 10:4. E quando ele tira para fora as suas ovelhas, ele vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Conhecem a sua voz. O Senhor, Ele leva essas ovelhas para os pastos, o que, irmãos? Verdejantes. Ele leva para comer a melhor grama, a melhor comida. E você sabe, escute bem que eu vou lhe falar aqui um outro princípio. Nós precisamos também comer a palavra uns com os outros. Comer sozinho a palavra de Deus não é bom. Vocês já viram ovelha comendo sozinha? Elas comem de 3 em 3. Elas ficam horas mastigando ali a relva, né? Aí ficam ruminando. Você vê o que elas estão fazendo ali? Sabe? Elas comem aquele capim, elas mastigam, elas vão extraindo todo nutriente, toda a vida que tem ali. Aí você sabe o que faz? Ela joga para dentro.
Depois que ela joga para dentro, ela tem a capacidade de um outro momento jogar, tirar de dentro e jogar para a boca de novo. Aí ela vai o quê? Ruminar de novo. Vai tirar. O crente, quando ele vem para o culto, vamos compartilhar essa palavra. Essa palavra é de Deus. Vamos ler junto. Vamos ver o que é. Isso é feito na célula. Na célula se rumina a palavra. Na célula não se fala da minha vida, da vida dos outros. Da célula se fala da palavra. Às vezes, irmão, tem células que as pessoas falam de futebol, falam de time, falam de várias coisas, de acidente, mas não falam da palavra. O centro da célula é Cristo. As ovelhas só vão ter vida se tiverem em Cristo. Se não tiver a palavra de Deus, esse líder, esse irmão, está cometendo um erro gravíssimo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Dele todas as coisas procedem. Então, não é do pastor A, do pastor B, não, é de Cristo que nós vamos falar. Ah, não é do líder tal, não, é de Cristo. Olha o que Cristo diz, olha o que a palavra diz. Sabe, irmão, isso é algo que nos leva a debruçar e ler a palavra. Você lê a palavra, você vai falar da palavra. A palavra estará sobre a tua boca. E quando tu falar, o Espírito vai te conduzir. Ele não vai te deixar envergonhado. Pastor, quer dizer que eu tenho que estudar muito? Não. Basta você participar do culto. Basta você estar na célula, ruminando a palavra. O próprio Senhor vai gerar no teu coração o desejo. Porque dele tem que dele tem que nascer no seu coração o desejo da palavra. O Senhor mesmo fala na sua palavra, eu imprimirei sobre eles a minha palavra. É muito triste quando você vê um irmão que não tem anseio pela palavra, que ele não tem desejo pelas coisas de Deus. As coisas de Deus sempre é em último lugar, sempre é para depois, nunca é para aquele momento. Olha o que Salmo 23 diz. Abra aí sua Bíblia, no livro de Salmo, capítulo 23, versículo 1. Olha o que diz aqui. Acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 4. Diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, correto? Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Agora vamos ver o primeiro versículo. Nós vamos achar aqui algo diferente. Diz assim: o Senhor é o meu pastor. Aí ele diz o que? Nada me faltará. Olha só, o Senhor é meu pastor e nada me falta, mas não me faltará se ele me pastorear. Aí ele diz: deitar-me faz. Quem é que faz o cara deitar? É o pastor. O pastor faz a ovelha deitar, né? Em verdes pastos. Guia-me. Quem é que o Senhor está guiando aqui? O pastor está guiando a ovelha mansamente às águas tranquilas. Aí ele diz o que mais? Refrigera a minha alma e guia-me pela vereda das justiça por amor do seu nome. Olha, irmão, esse ponto aqui nós vemos todo o cuidado do Senhor. O Senhor cuidando dos seus filhos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O sentido original é: o Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Eu tenho o Senhor, eu não preciso de absolutamente mais nada. Esse era o sentido original que Davi estava falando, né? Ele me guia pelo caminho correto, ele me leva às águas tranquilas, ele refrigera a minha
alma. Aí é o cuidado do Senhor, é o cuidado do pastor. Amém? Versículo 4 diz o que? Ainda que eu ande por onde? Pelo vale. É o Senhor que leva ele para o vale da sombra da morte? Não. Quem é que vai para o vale da sombra da morte? É Ele mesmo. Nós temos aqui, é interessante esse ponto, e é importante falar. Tem irmão que você vai falar com ele, e aí, como é que tá? Eu estou no vale da sombra da morte. Aí os irmãos falam, poxa, o Senhor te levou para o vale da sombra. É o Senhor então. Mas não foi o Senhor que levou ele para o vale da sombra da morte. Foi ele mesmo quem foi para lá. Ele deixou de ser uma ovelha que caminha com as outras ovelhas, e ele decidiu caminhar o caminho dele. Ele decidiu seguir o próprio caminho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não que temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aí ele fala, a tua vara e o teu cajado me consolam. Em outras palavras, eu posso me meter numa fria, mas ele com bordão vai me tirar de lá. O que tem de crente entrando em fria? É porque ele mesmo não quer ser o que? Guardado como ovelha. O texto aqui, irmãos, diz que as ovelhas, né, elas conhecem a voz do seu pastor. E Davi, ele deixa claro que ele entrou por um caminho. Entrou num caminho de morte. Ele entrou por um vale. Uma ovelha que vai para o vale, nós vemos também a passagem, né, do bom pastor, das 100 ovelhas, né? 99 fica onde? No aprisco, guardada. Mas há uma que se perdeu, irmão, que se perdeu. Não é assim que o texto diz? A palavra de Deus é maravilhosa. Não foi que o Senhor perdeu ela que se perdeu. Por que, pastor, que ela se perdeu? Porque ela não gosta de andar em grupo. Ela gosta de andar sozinha. É irmão que ele gosta de andar sozinho. Eu vou para a igreja quando der, vou para o culto quando der, eu vou para a célula quando der. Eu estou bem, eu estou forte. Como é que você está, irmão? Eu estou bem, graças a Deus e tal. Irmão, não tem um irmão bem. Se o irmão não congrega, ele não está bem. Não tem como o irmão estar bem. Pastor, porque o senhor não conhece meu coração. Não, irmão, você está anêmico. Eu não estou dizendo que você não é filho de Deus. Eu não estou dizendo que você é um desviado. Eu estou dizendo que você não está bem. Porque a vida da igreja é estarmos juntos. Chega lá na sua casa, se você quiser fazer uma experiência, pega o dedinho do pé menor que tem, uma faquinha, corte assim, e diz, esse dedinho eu vou guardar, que é para não gastar ele, né? Para não gastar ele, eu vou guardar aqui na geladeira. Daqui a pouco está podre. Por quê? Porque saiu do corpo. Você só tem sentido no corpo, né? Lá onde morávamos, vira e mexe, o pessoal achava mala, com pessoas esquartejadas. Era um corpo unido. Estava unido por uma maleta. Mas eles não estavam o quê? Unânimes. Eles não estavam conectados. Eles estavam separados. Juntos, mas não amalgamados. Eu amo você. Eu assisto o culto pela internet. Eu assisto o culto pela live. Aquilo lá que o pastor pregou, eu já sei. Você pode estar fora do corpo. Davi, ele andou aqui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Ele mesmo andou. A ovelha que se perdeu, o Senhor pegou, guardou todas as outras. As outras estavam guardadas, irmão? Sim ou não? Qual era que estava ferrada? A que se perdeu. Conhece a voz do pastor? Conhece. Mas com certeza
ela era a última, a que estava lá atrás. Quando o pastor estava pastoreando, é aquela que gosta de ir comer a relva no lugar mais distante. E quando o Senhor chama, aí todas as outras que estão ouvindo vão seguir. Mas aquela, por algum motivo, se afastou e acabou se perdendo. O Senhor vai atrás dela e traz ela aonde, irmão? Aqui, né? No ombro, né? Dizem, não sei se é verdade, que alguns pastores lá de Israel têm o costume de pegar essas ovelhas teimosas e dar-lhe uns catiripapo nelas assim, na junta das pernas, para não andar para onde quer. Aí você vê aquela ovelhinha no colo, não é porque o Senhor está com pena, o pastor está com pena, porque ele deu umas pancadinhas ali, que é para ela não andar por onde quer. Aí ele traz no pescoço, aí ela vai aprender a andar onde? Junto com as ovelhas no pasto. Você tem aquela ovelha que tem uma sinaleta, né? Aqui, quando ela anda, né? Aí aquilo lá vai o quê? Aí aquela lá é a líder, é a que mais obedece. Aí todas as outras vão atrás dela. Se ela se perder, as outras vão embora com ela. O Senhor é o bom pastor, irmão. O Senhor é o bom pastor, Ele tem cuidado de nós. Nós não podemos, irmãos, permitir que de algum modo outras coisas venham nos fascinar, venha roubar. A gente vê assim, irmãos, que essa palavra aqui, que diz que os salteadores, eles são aqueles, né, que entram ou que querem levar as pessoas até Deus, mas que não é por Cristo. Então tem muita gente que também permite os seus bens, né, não seguir a Cristo. Eles seguem a Cristo por meio do seu próprio conceito, exatamente, pelo seu próprio conceito, não dependendo de Cristo. Ele faz tudo da maneira dele. Irmão, o que tem de crente que não congrega nessa internet é um negócio assim assustador. Não, estou aqui em casa, aqui eu oro, aqui eu canto. Mentira, não é isso. Não existe isso. O conceito dele, ele não precisa da igreja. Na cabeça dele, ele não necessita da vida da igreja. Mas o Senhor deu autoridade para a igreja. Igreja não é só uma pessoa. Nós somos um corpo, amém? Nós estamos aqui no culto para quê? Para nos fortalecer. Um ajuda o outro, um ora pelo outro, um dá força para o outro. É isso. Sozinho não vence. Entenda isso. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Ó, irmão, vou falar uma coisa para você aqui. Eu amo os irmãos de coração. Amo, aceito o convite. Se uma pessoa chegar e disser assim: pastor, vai ter algo aqui no domingo, vamos lá. Domingo é o dia que eu vou para o culto, domingo é o dia que eu tiro para minha família, eu não vou. Meu compromisso é o Senhor. Ele me dá o ar que eu respiro, Ele me dá a vida, é aqui que eu encontro força com os irmãos. Então eu não tenho nenhum compromisso. A garantia que eu tenho de ter uma vida saudável é na presença do Senhor. Se eu não estiver na presença do Senhor, não existe vida saudável. Você pode falar o que você quiser, eu não acredito. A vida da igreja é o ambiente que Deus escolheu para que nós viéssemos o que? Crescer. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 16 a seguir, o Senhor ele fala: Pedro, João, Tiago, o que o povo anda dizendo aí? Que eu sou o quê? Um diz que tu é João Batista, outros dizem que tu é Elias.
outros dizem que tu é Jeremias, outros dizem que tu é um do profeta. Muito bem, o povo já fala isso, mas vocês, o que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro fala: tu és o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nessa mesma hora, Jesus, ele se agita, ele diz: disseste bem, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu te revelou. Eu também te digo algo, olha só, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O Senhor edifica um sozinho? Não, o Senhor edificou a igreja. Aí ele diz o quê? E as portas do inferno não prevalecerão contra você, Pedro. É isso? Não prevalece contra igreja, plural, em todo, uma comunidade. O Senhor está dizendo que nós só vencemos juntos, nós só vencemos se caminharmos juntos, nós somos felizes e prósperos juntos, nós somos saudáveis juntos. Sozinho ninguém prospera, sozinho é fracasso, sozinho não cresce, sozinho não avança, sozinho você não vai chegar a lugar nenhum, querido. Mas juntos nós somos fortes. Amém. Quando o Senhor fala conosco, você reconhece a voz do Senhor. O Senhor fala no seu espírito: eu sou filho de Deus, eu sou amado, o Senhor está na minha vida, o Senhor opera na minha vida, então está tudo bem. Amém? Amém. Aleluia. Irmãos, vamos avançar na palavra. Aleluia. Tudo que vem antes de mim é ladrão e salteador. João capítulo 10 versículo 8 diz: todos quanto virem ou vierem antes de mim é ladrão e salteadores, mas as ovelhas não o ouviram. Tudo que vem, a gente pode colocar aqui na nossa realidade, tudo que vem para ficar no lugar do Senhor é ladrão e salteador, está te roubando, está te levando a essência, está arrancando o que Deus tem de você para te dar. Eu vou fazer algo, mas eu não vou fazer isso ou aquilo outro. Por quê? Porque Deus ele vai entender, o pastor vai entender, mas para mim primeiro eu. Existe uma linguagem religiosa, preste muita atenção no que eu vou lhe falar, irmãos. Deus é o centro do universo. Volto a ler. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Colossenses 1:17 e 18. Vamos lá? Você pode ler? Colossenses 1, versículo 17, 18 diz: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo. O que é subsistir? Subsistir é permanecer, é não quebrar, é não destruir. Subsistir é ser firme como uma rocha. Subsiste, né? Nele tudo subsiste. Ele é o que? O Senhor é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o que, irmãos? O princípio, o primogênito entre os mortos. Diga comigo assim: para em todas as coisas ter primazia. Você sabe o que isso significa? Para em todas as coisas ele ser o primeiro. O Senhor deve ser o primeiro. Tem pessoas que colocam primeiro a sua faculdade.
Tem pessoas que colocam em primeiro o seu trabalho. Tem pessoas que colocam em primeiro a sua família. Mas dele é antes de todas as coisas. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que abandonar minha família? Não, eu não estou dizendo que você já deve abandonar sua família. Jamais eu vou dizer isso. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que abandonar minha faculdade? Não, eu não estou dizendo. Eu estou dizendo que quando chegar a hora de você servir ao Senhor, entre família, faculdade, trabalho, escolha o Senhor. Escolha o Senhor. Ele vai cuidar da tua vida. Ele vai te guardar. Não estou dizendo que você deve hoje à noite ou amanhã de manhã cedo procurar lá e vou trancar minha faculdade porque o pastor, não estou falando disso. Eu estou falando de prioridades. O que o diabo quer, irmão? O diabo, ele é salteador. Você sabia? O diabo, ele é ladrão e salteador. Esse sistema aqui dessa terra é dele. Vou colocar aqui um testemunho para você. Eu dei a palavra semana passada, verdade? A gente falou sobre o dia de salvação. Esperamos para colocar o dia. Decidimos juntos, dia 31. Aí eu falei, irmãos, dia 31 é um dia de salvação. Amém, irmão? Glória a Deus. Vai ser dia 31, aleluia. Aí eu falei assim, irmãos, vai acontecer algo. Porque o diabo, ele vem para roubar. Ele vem para roubar a semente, para sufocar a semente. Irmãos, dia 31 de agosto vai aparecer muita coisa para você fazer. Sabe por quê? Porque agora você tem um compromisso com Deus. Mas a escolha é sua. Muito bem. Fui deixar minha filha no curso dela lá. E aí o pessoal falaram, olha, nós vamos ter um dia especial. Antes eles não tinham falado, mas quando a gente decidiu bater o martelo, o reino espiritual, irmão, ele é real. Ele não é uma ideia de cabeça de jirico, não. É um negócio real. Entendeu? Aí falou, ó, dia 31 nós vamos passar o dia todo aqui, eles falaram. Nós vamos fazer um grande evento aqui. Aí ela falou, eu não vou participar. Porque você vê que é o salteador. Ele está querendo roubar. O que vem antes de mim é ladrão e salteador. Eu não vou. Já aconteceu o testemunho do meu filho também. Tirar a habilitação, é o grande dia, esse dia vai ser fácil, todo mundo vai passar, vai ser facinho. A prova do Detran vai ser fácil, muita gente vai ser aprovada. Meu filho, essa resposta é sua, porque Deus, ele precisa crescer na vida de cada um de nós, irmão. Apóstolo Pedro fala que nós devemos pastorear sem forçar ninguém a fazer nada, entendeu? Mas nós precisamos só ensinar. O irmão é que toma a decisão. Eu não vou fazer a prova. Era um dia de salvação. Outras pessoas estão dizendo, não, você tem que fazer, porque essa oportunidade da sua vida, Deus quer te abençoar. Parece que é de Deus, mas não era de Deus. 2 meses depois ele fez, passou de primeira, e todos aqueles que fizeram naquele feriado foi cancelado, foi anulado, tiveram que fazer outra prova. Por quê? Porque o papel do diabo é roubar o teu tempo com Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? O papel do diabo é saltear. O papel do diabo é te levar para fora da porta do aprisco. O papel do Satanás é fazer com que você não coma dos pastos verdejantes que o Senhor tem para te guiar. O Senhor fala, entrará e sairá e achará o quê? Pastagem, mas desde que você ande com o bom pastor. Que você seja uma ovelha que ande com as outras ovelhas. Amém?
Vamos fazer? Vamos. Deus vai te ajudar. Vamos. O Senhor está conosco. O Senhor vai te ajudar. Nós vamos orar. Deus, já que Ele foi fazer a prova, eu comecei a orar, minha esposa começou a orar, a minha filha começou a orar. Ele não estava só, ele foi dirigindo, o Senhor estava com ele lá. Você sabe o que aconteceu? As outras ovelhas estavam fazendo o quê? Estavam orando. E ele passou. A glória é minha? A glória é dos outros? Não, a glória é de quem? Do Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O Senhor dá o crescimento para nós, mas as coisas dessa vida, elas vêm para roubar o que Deus tem para nós. Nós precisamos conhecer a voz do Senhor. O Senhor tem muitas coisas a nos dar, irmão. Você sabe como é que conhece a voz do Senhor? Quando você fica mais próximo da vida da igreja, você mais cresce. É o tempo que mais portas se abrem. Você entra e você sai, porque a porta de emprego não é a porta de emprego, é Cristo sendo a tua porta. A porta de uma promoção não é uma porta de emprego, é Cristo sendo a tua promoção, é Cristo fazendo aquela pessoa olhar para quem não merecia, porque tudo que nós recebemos é graça. Amém? No mundo, ele diz assim, você tem que se esforçar. O mundo diz, você tem que dar o seu melhor. No mundo, ele diz assim, você precisa sangrar. Mas o Senhor diz, a graça é um favor imerecível. Quando você serve o Senhor, Senhor, eu preciso de uma porta, tem tanta gente ali, mas eu, Senhor, eu quero ser agraciado por Ti. Se é a Tua vontade de eu entrar naquele lugar, o Senhor vai me agraciar. Sabe o que acontece? O Senhor abre as portas, entrará e sairá, e encontrará o que? Pastagem. O Senhor cuida de nós. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. A sua saúde, o Senhor entra na tua vida. Você só vai quando o Senhor disser. Mas entenda, você precisa andar com o bom pastor. Não faça que nem Davi, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra, foi o passo que ele deu. O Senhor não colocou ele lá. A ovelha que se perdeu, não foi o Senhor quem perdeu ela que quis se perder. Nós, como filhos, precisamos ouvir o conselho do pai. Quando um filho não segue a direção do pai, o coração do pai fica triste. Fica ou não fica, irmão? Fica ou não fica? A mãe dá um conselho, a filha não segue, o filho não segue. Fica ou não fica triste? O que o pai fala? Vai quebrar a cara. Se quebrar a cara, quando quebrar a cara, vai me procurar. É ou não é? Ah, pai, não sei o que. Agora tu vai pegar uma pizza, né? Pega o cinturão. Diga glória a Deus. A gente está em tempos modernos, né? Tempo moderno tá bom. Já não tem mais aquele cinturão. Tem só o puxão de orelha, né? Puxão de orelha não é nem de puxar, é chamar atenção, dizer, meu filho, eu não te falei, eu não falei para você que não era para você fazer isso. O Senhor, Ele fala claramente no nosso coração, não vai. Irmãos, vamos orar para que o Senhor toque nos outros corações. Tem tantos irmãos que não vieram mais, sabe? Um dia desse eu estava muito preocupado, né? A gente é pastor, sou um pastor, e eu estava em um lugar pregando a palavra. Eu observei que alguns irmãos, eles estavam voando. Eu estava falando da palavra, mas voando. Você pensa aí num avião aí a 10 mil metros de altura. Parecia que eu estava sozinho. Aquilo veio para me entristecer. E eu continuei ensinando, falando. E eu só oro assim: Senhor, abre os olhos. Senhor, abre os ouvidos, para que enxerguem. Senhor, abre os ouvidos para que ouçam.
o que o Espírito diz à igreja. É a oração que eu faço. Eu fui ler de novo, fui orar ao Senhor, e o Senhor falou que quando Ele liberou a palavra do semeador, a parábola, o Senhor liberou a palavra, mas a multidão toda não entendeu. O próprio Senhor diz a eles: não é dado entender os mistérios do reino, mas a vocês é dado. Sabe, irmãos, o mistério do reino é dado para aquele que anda atrás do pastor. Anda atrás do pastor. Em Apocalipse 14, diz que tem um grupo de pessoas que foi arrebatado até o trono de Deus, né? Cantaram um hino que ninguém conhece. E aí perguntaram: quem são esses? Aí o anjo fala assim: esses são os seguidores do Cordeiro. Amém. Aonde o Cordeiro vai, eles vão. Não estou dizendo que o Cordeiro de Deus anda aqui na rua de Santarém, para você estar procurando um Cordeiro. Eu estou dizendo para você o seguinte: o Cordeiro, ele fala no seu coração. O Cordeiro, ele queima no seu coração. Ele arde no seu coração. O desejo de congregar, o desejo de servir, o desejo de estar na sua presença. Irmão, que esse fogo sempre queime no meu coração. Que não falte fogo de Deus para arder no meu coração. Eu quero ser queimado pelo fogo de Deus. Que esse ardor sempre venha estar real, latente. Dura coisa é você servir o Senhor naquela frieza mórbida. Mas eu quero servir o Senhor com o meu coração latejando, gritando pelo Senhor. Aqui é o meu lugar. Eu não me vejo em lugar nenhum. É aqui que eu tenho que estar. É aqui o lugar que Deus separou para mim. É aqui que eu tenho que falar. É aqui que eu tenho que proclamar, né? Então eu digo para você, irmão, você é uma ovelha preciosa. Diga para o seu irmão: você é uma ovelha preciosa. O Senhor te ama muito, né? Mas diga para ele: não deixe de ouvir a voz do pastor. Amém? Domingo vai ter culto de novo. Diga: eu quero você aqui, firme e forte. Amém? Vamos ficar de pé nessa noite. Gostaria de convidar você a ficar de pé. O Cordeiro está aqui conosco. Amém? O pastor está aqui conosco, né? O bom pastor está aqui. Essa semana nós vamos cear nas células, tá? Cada anfitrião, a irmã Emily, o irmão Zedequias, que é anfitrião também, né? O irmão Éricles e os irmãos lá do Salvação. Nós vamos fazer a ceia nas células essa semana, e na primeira semana do mês de outubro, né? Nós vamos estar ceiando. Eu creio que vai ser uma grande bênção o dia de salvação. Nós vamos estar aqui pregando a palavra. O Senhor vai operar. Esse trabalho é do Senhor. E o Senhor, Ele nos ama muito, amém? Há muitas ovelhas perdidas e o Senhor quer nos usar. Amém? Quantos querem ser usados pelo Senhor? Para que outras pessoas sejam alcançadas? Aleluia. Vamos orar pela